começar oficialmente a nossa reunião. Queria agradecer a todos essa reunião. Hoje a gente vai ter o professor Elias Lins. O Elias é psicólogo e ele é uma pessoa que, eu acho que a primeira, ele é um apaixonado por hipnose e principalmente o que eu gosto muito são das técnicas dele de hipnose rápida, né? E eu tenho um filme antigo seu que você fazia a técnica da borboletinha assim e tal. É, Eu gostava daquela era técnica. do Arrepu. Eu cheguei a usar em alguns cursos aquilo ali. E falava, isso aqui é do Elias. Ó. De qualquer maneira, vou deixar a palavra com o Elias, tá certo? E eu vou desativar o meu som para não ficar atrapalhando você. Peço para todo mundo desativar. E depois, no final, depois que o Elias acabar a apresentação dele, a gente reabre para poder fazer algumas perguntas e é mais um papinho logo após, tá bom? Elias, fica à Não, vontade, a sala é sua. tá bom, muito obrigado. Bom, meus queridos, primeiramente eu quero agradecer a todos vocês, né, por estar aqui, o convite do Osmar. Eu sou assim de andar pelas beiradas, né? Eu não mergulho muito pelo centro, eu ando pelas beiradas, não apareço muito, mas geralmente eu estou ligado à Sou Emerge, a Márcia Matias, ao Osmar também, de certa forma, né? A doutora Célia, né? Sempre tive mais ou menos ligado a eles. E a minha paixão dentro da hipnose foi a hipnose rápida, né? E eu tenho como mentor dentro da questão hipnose rápida o Dave Elman. Vocês devem conhecer o Dave Elman, né? O outro é o Arnold First, né? Que também é muito bom. Mas em se falando hipnose rápida, praticamente a hipnose rápida faz parte de todas as induções. Por quê? Por causa do signo sinal, né? Até a hipnose clássica pode demorar uns 40 minutos, 30 minutos, mas quando se instala o signo sinal, ela se torna uma hipnose instantânea ou hipnose rápida. A questão é a utilização da hipnose rápida é imediata. E é isso que nós vamos ver. Eu procurei preparar uns slides com pouca coisa, não muita coisa, porque não é necessário, todos nós conhecemos, é só mesmo para a gente ter o nosso bate-papo aqui, trocar ideia. E como todo assunto, a hipnose também, ela gera controvérsias, né? Muitos de nós vamos entender de uma maneira, outros vão entender de outra. O importante é a gente realmente dividir o conhecimento, ok? Isso aqui realmente foi uma sugestão do Osmar, né? Técnicas avançadas de hipnose rápida, explorando a estrutura. Então, nós vamos ver alguns detalhes que, de certa forma, vão nos dar uma ideia de como se comporta a hipnose rápida. Então, aqui eu fiz uma pequena introdução, né, para vocês, né? Já falei, já fiz essa introdução, e nós vamos, de certa forma, mergulhar nesse universo que nós chamamos de hipnose rápida, que eu acho bastante fascinante, pela maneira como as pessoas entram em transe. É uma maneira muito simples. É claro que existem dois tipos, né, de hipnose rápida, aquela que é feita por choque, que a gente chama de choque, e a hipnose rápida conduzida também, normal, sem problema nenhum. Né? Depois, talvez até no final, nós vamos debater alguns métodos de indução, mas, como sempre digo para vocês, eu amo o método de indução Dave Elman, né? Eu acho que é um dos melhores que tem, é assim suave, é muito bom, é muito gostoso. Então, vamos lá. Poder da hipnose. Nós sabemos perfeitamente que a hipnose é uma ferramenta altamente poderosa para induzir a um estado de consciência alterada, como nós falamos. E, com isso, provocar mudanças, provocar alterações positivas, principalmente na vida das pessoas. Todos nós que trabalhamos com a hipnose, a gente sabe que a hipnose tem esse poder. E é uma coisa tão simples que, às vezes, as pessoas não acreditam. Mas é uma coisa que, com técnicas avançadas, é possível alcançar resultados rápidos e eficazes,
né, para que as pessoas melhorem suas vidas dentro do nosso contexto pessoal ou do contexto social. Tá? Muito bem. Há uma diferença, né, e aqui às vezes gera controvérsias, na questão da hipnose e estado de transe. A hipnose é o estado de concentração, é o estado de concentração profunda, um foco intenso, o relaxamento onde a mente fica mais receptiva a sugestões e a mudança nos padrões de pensamento. Ou seja, a hipnose ela é muito simples. Se você está lendo um livro, como a gente sabe, você às vezes está no estado de hipnose. Não precisa estar no transe, você está no estado de hipnose. Se você está absorto num pensamento, você está no estado de hipnose. Se você está vendo um filme e se emociona com o filme, você está no estado de hipnose. O transe já é diferente. O meu Se fone de ouvido hoje. utiliza, se utiliza a hipnose Ele que para se surge de fone. alcançar cada vez mais um transe profundo. Ou seja, o transe é o estado alterado de consciência que pode ser alcançado através da hipnose. Tá? Então, a diferença que a gente tem de hipnose e estado de transe. A hipnose ela é muito simples, né? A qualquer momento, a gente pode entrar no estado de hipnose. Entretanto, para o estado de transe, se precisa aprofundar. Tá? Mas o que é hipnose rápida? Né? A hipnose rápida, eu coloquei que é como se fosse uma variação turbo, né, da hipnose clássica. É a maneira mais rápida que nós temos de acessar os cantos secretos da mente, aonde se esconde, claro, as crenças, os traumas e etc. Então, quanto mais rápido nós acessamos isso, melhor para a nossa terapia e melhor, claro, para o paciente, né? Mas é uma versão turbo da hipnose clássica, tá bom? Diferença entre a hipnose rápida e a hipnose clássica. Bom, eu coloquei aqui, né, que era como se fosse um foguete espacial para hipnose rápida e um aviãozinho monomotor para hipnose clássica. Procurei fazer essa analogia aqui para a gente entender legal. Tá legal. A hipnose rápida, ela chega no piscar de olhos, ela acontece no piscar de olhos. E a hipnose clássica, nós sabemos que às vezes leva um tempo maior, 20, 30, 40 minutos para colocar o indivíduo no estado de transe. Entretanto, para intervenções cirúrgicas e tratamentos dentários, etc., ainda acredito que a hipnose clássica seja mais indicada, né? Porque ela vai levar o indivíduo realmente a um transe cada vez mais profundo, devagar. Mas a hipnose rápida também, desde que trabalhada, também pode servir. A estrutura da hipnose rápida. O que nós compreendemos por estrutura da hipnose rápida? Aí nós vamos ter uma combinação de técnicas de indução que nós podemos utilizar, os padrões de linguagem e fixações sensoriais, né, que vão permitir induzir o estado de transe em curto espaço de tempo. Então, nós vamos combinar as técnicas de indução, podemos combinar as técnicas de indução, os padrões de linguagem também, as fixações sensoriais através dos cinco sentidos, né? Nós podemos fazer isso. E, com isso, nós vamos induzir o estado de transe num curto espaço de tempo. Então, como é que nós fazemos acontecer a hipnose rápida? Bom, nós vamos precisar de uma estrutura bem sólida. Eu coloquei que é como se nós construíssemos uma casa. Sem uma base sólida, tudo vai dar errado. Não dá certo. Então, nós precisamos de um croquis, nós precisamos de um plano para que a gente possa fazer com que aquela indução rápida ela possa acontecer. Tá? Vamos entrar nos detalhes e ver os componentes da hipnose rápida. Vocês vão ver que muitos dos componentes da hipnose rápida são os mesmos componentes dos outros tipos
de hipnose, praticamente, que nós denominamos, né? Porque se nós formos colocar em pauta, a hipnose só muda de nome. É hipnose rápida, é hipnose clássica, é hipnose conversacional, é hipnose cognitiva, é hipnose de resultados, é hipnose disso, é hipnose daquilo. Mas, no fundo, todas elas têm um objetivo: colocar o indivíduo no estado de transe, ou extrair do indivíduo aquilo que precisa ser extraído para que nós possamos trabalhar. Então, nós temos aqui, como eu coloquei, esses componentes. O rapport, eu acho que o mais importante, tanto que no próximo quadro eu vou falar sobre ele. A fixação de atenção é aquela que você falou aqui, a fixação de atenção, né? Como é a borboletinha, né? Foi Osmar que falou, não foi? Borboletinha, a fixação de atenção. Sugestões diretas e indiretas, contar historinhas. Olha, eu sempre digo que a mente humana, ela adora uma historinha. Ela adora a história. Você contar história é a coisa mais bonita que tem. Tanto que em palestra você chega, conta uma história lá, seja lá qual for, bota a pessoa para mim. Eles amam você contar uma historinha. Eles viajam com a gente nas historinhas. Então, esses são os ingredientes, né, que nós temos que vão fazer a magia da hipnose rápida acontecer. Isso aqui, bem trabalhado, é como uma receita de bolo, né? Só que é um pouquinho mais intrigante, mas é uma receitazinha de bolo, tá? Rapport, como eu falei. O rapport é essa definição foi do Tony Robbins, né? O rapport é a capacidade de entrar no mundo de alguém, fazê-lo sentir que você o entende e que vocês têm um forte laço em comum. Isso aqui é muito bonito, porque, de repente, você vai tratar com um paciente e ele chega e diz assim: não, porque eu sou Vasco, você é Flamengo. Tu vai dizer que é Flamengo? Não, tu vai dizer, não, mas eu também sou Vasco. Entendeu? Então, quer dizer, você não vai de encontro ao paciente, você tem que mostrar para ele que você tem um laço comum com ele, né? Não vai contrariá-lo naquilo que ele expõe. É a capacidade de ir totalmente do seu mapa do mundo para o mapa do mundo dele. Então, essa é a definição do Tony Robbins. Então, o rapport, ele é o mais importante elo de ligação entre o terapeuta e o paciente. Sem ele, não existe terapia, não existe vendas, não existe relações, não existe nada. O rapport é super importante em todos os setores. Na hipnose rápida, o rapport assume uma importância muito crucial, devido ao pouco tempo que nós temos para isso. Tem que estabelecer o rapport imediatamente com o paciente. Tá? Técnicas para indução do transe na hipnose rápida. As sugestões diretas ou indiretas, elas são utilizadas para influenciar o subconsciente durante a indução do transe. A escolha das palavras, né? A congruência, principalmente a congruência. Já imaginou você vai chegar para a pessoa para dizer para ela que ela é forte? Se você chega e diz: olha, você está se sentindo forte, etc. Não, você está se sentindo forte. Então, tem que ter essa congruência nas palavras. E a linguagem corporal também é muito importante. Vai chegar o paciente curvado: olha, a gente vai tentar colocá-lo no estado hipnótico. Não, não vamos tentar, nós vamos colocar. Ok? Técnica para indução do transe. Então, nós podemos utilizar técnicas conhecidas como fixação do olhar. E eu sempre falo, meus queridos, a gente não precisa ficar repetindo as técnicas que nós aprendemos com o Erickson, com tantos outros. Nós podemos criar técnicas, nós sabemos, de certa forma, o que a gente precisa aqui: fixação do olhar. Eu posso usar 1000 métodos para fazer com que o indivíduo fixe o olhar dele. Eu vou procurar saber qual é o sistema sensorial predominante dele e vou utilizar aquilo. Mas a fixação do olhar, eu posso pedir para ele fixar no anel que eu tenho no dedo, eu posso fixar nos meus 2 dedos, na palma da minha mão,
na minha unha. O importante é que ele consiga fixar o olhar aonde eu estou pedindo. Né? Você está vendo o camarada aqui, ó, aponte o dedo, o indicador e lê a frase. Né? Então, nós temos a contagem regressiva, também pode ser feita. Segundo a técnica, você começa a contar rapidamente, daqui a pouco começa a contar mais lentamente, né? Tem uma certa alteração. O pestanejamento é maravilhoso, eu gosto. Né? E, como eu falei, nós podemos criar técnicas baseando-nos nos sistemas sensoriais do paciente. Nós criamos na hora a técnica. Eu gosto muito de criar. Por quê? Porque eu gosto de sentir o paciente. Eu procuro sentir mesmo na alma, porque talvez até porque a gente ame a hipnose, né? Eu considero a hipnose como se fosse uma entidade, né? Uma coisa maravilhosa. E por esse amor, de repente, a gente consegue ter essa simbiose com o paciente. Então, eu procuro sentir o que ele precisa. E, por incrível que pareça, graças a Deus, eu sempre obtive sucesso por causa disso. Né? E outra coisa que eu procuro fazer muito ao paciente é sorrir. Eu procuro fazer meu paciente sorrir. Né? Procuro, às vezes, ser engraçado em algumas coisas. E ele sorri, eu digo, meu Deus, eu estou realizado, porque eu consegui estabelecer um rapport muito bom. Né? Esse daqui, From the Outside In, isso aqui é de dentro para fora. Né? Depois eu falo, talvez mais tarde, para vocês, a gente fala, talvez vocês conheçam, você dá 3 referenciais do lado de fora e vai puxando ele para o lado de dentro. Né? Olha, a palma da mão é quebra de padrão, a quebra de padrão, muito utilizada, se eu não me engano, pelo Erickson, tem essa aí no... Acho que é do Erickson. Né? E a indução da Alma, que eu falei para vocês. Depois pesquisem, alguns, não sei se... Talvez saiba, todo mundo sabe. Mas se não souber, procura a indução da Alma. É a melhor, para mim é a melhor que tem em termos de indução rápida. O aprofundamento do transe. Como eu disse para vocês, não adianta nós colocarmos o indivíduo na entrada da hipnose rápida. A janela abriu, ele entrou. Muito bem. Só que se nós não aprofundarmos o transe, que é o ato imediato à entrada do indivíduo, na abertura da janela da hipnose rápida, ele volta. Ele sai do estado. Ou seja, ele entrou no estado hipnótico, aprofunda. Aprofunda, porque senão ele vai voltar. Né? Então, a profundidade do transe é crucial para alcançar resultados significativos dentro da hipnose rápida. Na hipnose rápida, as técnicas avançadas de aprofundamento são imprescindíveis à profundidade da indução, pois permitem explorar o subconsciente de forma mais intensa. Então, é importante a profundidade assim que se dá o primeiro toque. Isso, vamos dizer, na hipnose rápida por choque. Que o indivíduo ele bate, ele fica, aprofunda. Quando se usa por choque. Mas como geralmente nós trabalhamos de maneira mais suave, nós não temos muito essa preocupação, porque vamos aprofundar conforme vai acontecendo os fenômenos, né? Que nós conhecemos aqui os sinais que vão aparecendo para a gente, que a gente vai olhando, os olhos, aquela coisa toda que nós conhecemos. Mas no choque, para militar, então, é muito bom, né? Porque militar está acostumado a obedecer ordem, então a gente dá um choque nele, rapidamente aprofunda, ele entra, que é uma maravilha. Né? Ao atingir o transe profundo, é possível explorar o subconsciente, né? E, deixa eu ver aqui onde é que está. Ah, está aqui. E identificar os padrões de pensamento e comportamento. Isso abre as portas para a transformação pessoal e o autoconhecimento. Claro, quando ele entra no transe profundo, ele está pronto para ser trabalhado, seja em qualquer tipo de indução que nós fizermos. Porque, como eu falei da outra vez, Colás, eu não gosto muito do termo hipnose rápida. Eu gosto da indução rápida, porque, na realidade, é indução rápida. Não é a hipnose rápida, é indução. Então, quando você consegue colocar o indivíduo no estado de transe, ele já está pronto para ser trabalhado e, diante do nosso trabalho,
diante da vontade dele também, porque isso é muito importante, né? Não é, para mim, não existe nenhum tipo de hipnose capaz de vencer a vontade do indivíduo. Se ele está apto e pronto para aceitar o que nós vamos fazer, metade do caminho está feito. Na hipnose rápida, então, a gente pode enfeitar o pavão, aquela coisa toda, né? Geralmente, as pessoas com quem eu lido e outros colegas também utilizam muito o seguinte: deixam para o final de uma sessão terapêutica a sugestão se ele quer se submeter a uma técnicazinha que você aprendeu, assim, mas, puxa, pelo tempo, você tem que fazer rápido. Se ele quer assim mesmo, ele vai querer. Então, a gente aproveita, contou a historinha para ele, que falta ali 5 minutinhos, 10 minutinhos, e ele vai aceitar e ele vai querer entrar o mais rápido possível, né? Então, ele aceita. Aplicação prática. Eu coloquei, né, assim como se estivesse conversando com vocês, né? Afinal de contas, né, vocês devem estar se perguntando onde é que nós vamos aplicar a hipnose rápida na vida real, onde é que ela é necessária. Então, as técnicas de hipnose rápida, elas têm aplicações em diversas áreas, assim como as outras técnicas de hipnose, como hipnoterapia, a hipnodontia, a hipnopedia, e a capacidade de induzir mudanças rápidas é um diferencial poderoso para as pessoas. Pode ajudar alguém a superar um péssimo hábito que ela tem, como também fazer com que o indivíduo arrase numa apresentação de palco. E, fora isso, tem muitas possibilidades. Possibilidades, elas são infinitas. Nós sabemos disso, que nós podemos realizar coisas maravilhosas através da hipnose. A hipnose rápida é só um detalhezinho dentro do vasto campo da hipnose com o qual nós estamos acostumados a lidar. Inclusive, tem uma nova agora técnica que o indivíduo está usando, que você não precisa fazer mais nada, né? Eu ainda não vi ainda com profundidade isso, mas talvez quando a gente estiver no bate-papo, alguns de vocês possam abordar o assunto, sobre colocar o indivíduo no estado de transe, mas não falar nada. Deixar como se fosse o que a gente conhecia por hipnossíntese, se eu não me engano. É bem parecido com a hipnossíntese. Então, coloca o indivíduo no estado de transe, não fala nada, deixa ele por conta dele, deixa o inconsciente dele trabalhar. Só fala o seguinte: de 5 em 5 minutos, reforça o estado dele de relaxamento, aprofunda, mas não interfere no processo psíquico do indivíduo, no processo emocional dele. Deixa ele extravasar. É ele com ele mesmo. Eu não sei se vocês já viram essa técnica, né? Eu li alguma coisa a respeito. Depois, quando a gente estiver no bate-papo, se alguns de vocês já viram essa técnica, puder explicar como funciona, eu até ficaria agradecido, porque colocaria em prática, né? Ao utilizar a hipnose rápida, a ética e a responsabilidade são fundamentais. É essencial garantir o consentimento e o bem-estar do indivíduo em todo o processo. Claro, ele tem que consentir, ele tem que querer. Não adianta ele chegar: ninguém consegue me hipnotizar. Ninguém consegue, por quê? Se todo mundo consegue até entrar no estado de auto-hipnose. Nós não botamos ninguém em hipnose. Nós o ajudamos a entrar no estado hipnótico que é dele. Então, tem alguma coisa errada, né? O caminho para que a gente possa realizar muitas coisas é dominar as técnicas avançadas da hipnose rápida. E isso requer muita prática e dedicação. Superar os desafios e aprimorar as habilidades é parte essencial desse processo de aprendizado. O que nós vamos ver são pessoas inseguras, às vezes, né? Às vezes estudantes novos, alunos novos, que fizeram curso de hipnose, eles ficam inseguros em aplicar a hipnose rápida. Eles ficam mais seguros fazendo aquela colinha, ficando por trás do paciente, e ali ele vai lendo a colinha e colocando a pessoa no estado de transe. A pessoa fechou os olhos, está atrás dele e puxa a colinha, porque é necessário, ninguém nasce sabendo. Então, ele não tem, às vezes, segurança de utilizar a hipnose rápida.
Porque para você fazer a hipnose rápida, você tem que chegar e ser aquela pessoa que não pode vacilar, né? É como a hipnose de palco, é como a hipnose, né? Não tem falsa modéstia. O hipnotizador de palco, ele é diferente da gente. Nós somos as pessoas que tratam, que cuidam, né? Que zelam pelo paciente. O hipnotizador de palco, não. Ele é o cara que derruba, é o cara que bota o indivíduo ali de joelho. Ele é esse cara. Então não tem falsa modéstia. Ele tem que ter presença de palco, como se diz, né? Então, se nós aprimorarmos as nossas habilidades, se nós confiarmos que nós somos capazes de colocar uma pessoa no estado de transe em questão de segundos, às vezes, nós seremos essa pessoa, né? Principalmente, como eu disse, não por poder, nós somos poderosos. Não, nós temos amor. E quando você começa a lidar com a hipnose errada, você vai amar ainda mais a hipnose pela facilidade que você encontra. As técnicas avançadas de hipnose rápida, ela tem o potencial de promover mudanças profundas e duradouras. Ao dominar essa prática, é possível impactar positivamente a vida das pessoas. Às vezes você chega simplesmente para a pessoa, né, e pergunta para ela: quer experimentar? Ela diz para você: quero. Aí tudo bem, olha para cá. Aí você só faz assim: dó. Ela ri na mesma hora. E você tira na mesma hora, para não deixar ela voltar sozinha. Porque você não fez o aprofundamento. Você só levou ela ali, um passo. E ela volta e diz assim: o que que aconteceu? É muito engraçado, né? Bom, nós vamos dar as considerações finais, né? Como eu disse para você, era uma palestra rápida. Tudo hoje está acontecendo muito rápido. E vocês são catedráticos, né? Nessa apresentação, nós exploramos as técnicas avançadas de hipnose rápida e sua estrutura. Esperamos que tenha adquirido insights valiosos para aplicar em sua prática. Lembre-se, para fazer uma indução rápida, não pode haver falsa modéstia, insegurança ou dúvida. Não pode haver isso. Tem que chegar e chegar mesmo, tá? Muitas das vezes a gente pergunta se o indivíduo vai entrar. Se ele não entrar, não é erro nosso. Se ele não entrar, às vezes ele não quer entrar, ele tem alguma insegurança, tem alguma defesa, alguma resistência. Então não é erro nosso. Cabe a nós, de repente, fazer um trabalho com ele, né? Ou de repente aprofundar mais o rapport, para que ele aceite aquilo que nós estamos oferecendo a ele, que vai ser um bálsamo para o sofrimento dele, de uma maneira mais aberta, de uma maneira mais feliz, né? Cabe a nós fazermos isso, mas não podemos, de certa forma, insistir em colocá-lo no transe hipnótico se ele está apresentando alguma deficiência em relação a isso, tá? Concluindo, a hipnose rápida é uma ferramenta poderosa que, quando utilizada com responsabilidade ética, pode promover mudanças significativas. Continuar a explorar e aprimorar essas técnicas é fundamental para alcançar resultados ainda mais impactantes. Então, quanto mais nós nos aprofundarmos na hipnose rápida, vocês vão amar. Talvez eu seja suspeito em falar porque é o que eu amo, né? E é o que eu adoro ensinar. Mas vocês vão sentir que é uma coisa maravilhosa. Quem pratica hipnose rápida já sabe disso. É muito bonito mesmo, né? Aqui está, esse foi meu livro que foi editado já há algum tempo, com o prefácio do meu amigo João Oliveira, né? Pela WAK Editora, do João, do Pedro, né? Foi Técnicas de Hipnose Rápida, né? Eu agradeço essa oportunidade a todos vocês de pacientemente estarem aqui me ouvindo, ao amigo Colás pelo convite, e agora vamos às nossas conversas a respeito. E aí, a opinião sincera de vocês é a colocação, e é muito importante para mim. Eu sou um eterno aprendiz. Não passa companheiro nem a mestre. Sou um eterno aprendiz. Tá ok? Colás,
eu tenho umas coisas interessantes que eu gostaria de complementar e compartilhar e até discutir, ver o que vocês acham, né? Uma das coisas, eu aprendi, eu chamo sempre que existe uma fórmula, né? Existe uma fórmula que eu chamo da hipnose, que é a gente determinar uma expectativa, uma sugestão, tá certo? E um estímulo e um foco. Ou seja, você realmente, quando você vai fazer a hipnose, a gente tem que criar uma expectativa, tá certo? E junto com essa expectativa, eu já falei a sugestão. E é uma distorção neurosensorial que é fundamental. Quando a gente faz uma hipnose progressiva, né? Aquela hipnose clássica, tal, a gente você fazer um relaxamento profundo. O relaxamento em si, ele já é uma distorção neurosensorial, porque se qualquer um de nós fizermos um relaxamento muito profundo, e se a gente ficar prestando atenção naquele estado nosso relaxado, ele começa a ficar desconfortável. O ideal é que a gente faça um relaxamento profundo e logo depois a gente muda o foco de atenção para algum trabalho, com algum processo. E quando a gente faz uma hipnose rápida, eu sempre disse, a gente tem distorção neurosensorial, expectativa e sugestão. Então, a gente faz muitas vezes, eu gosto muito de fazer, aquela de rodar o dedo na frente do olho da pessoa, eu rodo o dedo, o passarinho, podia ser uma focalização de atenção, às vezes eu falo, olha aqui, fixamente aqui, e aí na hora que a pessoa está, eu põe a mão, fecha os olhos, relaxa e dorme. Na hora que ela fecha os olhos, eu já começo a fazer, relaxa mais profundamente, você com o próprio toque você vai aprofundando. Bom, então tudo isso, na realidade, se resume a uma fórmula, que é distorção neurosensorial, qualquer distorção neurosensorial. Quando você pega aquelas hipnoses de choque, por exemplo, a pessoa está com a mão apoiada na sua, você deixa o braço pesado, pesado, quando você tira a mão que ela cai, aquilo é uma distorção neurosensorial. Na hora, você toca ela, fecha os olhos, relaxe. Então, fecha os olhos, relaxe. Então, você fala para ela, deixa o seu braço pesado, 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 aí você dá a expectativa. Quando o seu braço cair, você vai fechar os olhos e relaxar. Então, você já está dando expectativa quando seus olhos saírem. Ou, quando eu faço o dedo circulando, eu falo, olha bem para a ponta do meu dedo. Eu vou contar até 3. Quando eu tocar sua testa, você fecha os seus olhos, relaxe. Então, o que acontece? Tudo isso é uma sequência. Distorção neurosensorial, tá certo? Distorção neurosensorial, a expectativa e a sugestão, tudo englobado. E na hora que ela faz, você não perde tempo, como você mesmo diz. Você já pega naquele momento que a gente chama de fragilidade, zona de fragilidade. Aquela zona de fragilidade onde ela deu aquele tilt, é o momento onde a gente começa a fazer o aprofundamento. E a partir daí a gente costuma ter mais sucessos, né? Quer dizer, eu uso muito essa fórmula, é a fórmula que eu ensino. Alguns alunos que fizeram o curso comigo estão aqui, estão acostumados. Eu gosto muito de dar aula de hipnose, e eu sempre ensinava para eles. Eu queria ver o que vocês acham. Tá, o Cabral está por aí, eu não sei se o Cabral ainda está por aí, saiu, está aí o Cabral, está ali o João Jorge, a Magda. Que eu sempre ensinava para eles que uma das estratégias interessantes é a gente mudar daqueles testes de suscetibilidade, principalmente os testes que são psicoconflitivos, aquele dos olhos colados ou dos dedos colados, que são os mais potentes. Quando a pessoa entrava, que ela colava os dedos, dali eu já virava para a sugestão da hipnose rápida. Então, eu queria ver o que é que vocês acham disso. Quando eu estou com pressa, eu uso essas técnicas. Quando eu vejo que é uma pessoa mais suscetível, eu uso essa técnica. No consultório, muitas vezes, a gente vai fazendo com calma, para a pessoa ir aprendendo a entrar, relaxar, tal, porque muitas vezes a gente quer o relaxamento. Então, terapeuticamente, tá? Mas no pronto-socorro, por exemplo, ou numa situação de emergência, eu prefiro usar as técnicas da hipnose rápida. Mas eu queria saber o que é que se vocês têm uma fórmula específica, uma sequência lógica
para vocês ensinarem, para que ele possa ser reproduzido. Porque isso é que eu acho, quem ensina quer que os seus alunos aprendam uma fórmula aonde, se eu fizer isso direitinho, eu vou conseguir ter o resultado igual. Então, eu queria saber se vocês têm uma fórmula dessa. Você, o Cabral, que está aí, tem um pessoal bom aí, está o próprio Jairo, tem muita gente aí boa da hipnose clássica também, e que isso vinha da hipnose clássica. O Dave Elman, na realidade, apesar dele ter sido um radialista, ele não era da área de saúde, ele foi um dos papas da hipnose nos Estados Unidos, porque ele foi um dos primeiros a ensinar essas técnicas rápidas de hipnose, tá certo? Para os médicos, que os médicos não tinham quem os ensinasse, e aí o Dave Elman foi que virou o guru dos médicos, olha que interessante, nos Estados Unidos. E depois disso ele fez. E muitos não percebem que a maioria das técnicas rápidas que nós fazemos e ensinamos, essas técnicas têm os componentes básicos do Dave Elman. Essa que é a verdade, né? Então, eu queria ver o que vocês acham desse meu ponto de vista, se eu estou errado, ou o que vocês pensam. Cabral, João Jorge, Elias, vamos lá. Eu queria falar é o seguinte, Jair falando. Eu uso uma técnica chamada reversão do olhar. Quando a Isso. pessoa reverte o olhar, muda alguma coisa no cérebro e uma cunha. A entendeu? superversão, é uma distorção Indução neurosensorial. rápida do trânsito. Você pode usar a reversão do olhar, pedindo para a pessoa olhar para cima, fecha os olhos e relaxa. É na hora. Ou fecha os olhos, olha para a ponta do meu dedo aqui, vai relaxando, relaxando, se você... Tá? Ou essa aqui, eu olhar para cima, quando meu dedo tocar a sua testa, você vai fechar o seu olho, aí vai chegando, fecha os olhos e relaxa. É uma indução bem rápida, entendeu? Eu uso, como indução rápida, eu uso essa, entendeu? Na realidade, são distorções neurosensoriais, todas elas são distorção neurosensorial. Quando eu tocar sua testa, é a expectativa, você vai fechar os olhos e relaxar, e a sugestão. Então, a fórmula é sempre a mesma. Exatamente. E outra coisa, essa reversão do olhar em caso de emergência, você tem que ser bem paterno, autoritário. Relaxa agora, entendeu? Se você for manso em emergência, eu já peguei um caso de luxação escapulohumeral, estava na marinha, o garoto estava chorando, relaxa agora. Ele relaxou na hora e coloquei o braço dele no lugar. E menos de um minuto, porque você tem que ser mais paterno, autoritário, em alguns casos de emergência. Emergência não adianta ficar mansinho, você tem que entrar falando firme e autoritário, entendeu? Então, para mim, reversão do olhar é uma boa técnica. Tem outra técnica também chamada letargia. Paterno não, general, né? É paternal, paternal. Autoritário. Paternal vem cá, meu querido, meu filho amado, esse é positivo. É que eles fazem uma conotação. Maternal é o cândido, é aquele carinhoso. E o paterno é você vai e acabou. Né? Então, na realidade, chama de paternal. Mas você tem razão, ela é impositiva. Agora, é supraversão. O termo que eu não sabia, o professor Passos que me ensinou, que o termo eu também falava reversão do olhar, ele falava supraversão do olhar. Ele era neurologista, então eu não discutia com ele. Né? Osmar e Jairo, essa técnica da reversão do olhar, ela foi criada, publicada e apresentada em 1000 congressos pelo Davi Eckstein, não se esqueçam. Exatamente. Isso. Aliás, eu tinha uma consideração também. O Elias falou da hipnose sem falar, né? A hipnose sem falar. E o Cabral lembra, quando o Davi Eckstein esteve em Serra Negra, num congresso, ele me convidou se eu queria fazer. Na época eu estava começando, eu era novinho, estava com passos, e ele perguntou para mim se eu queria fazer a TTT, a psicoretranseterapia. Eu estava lá. Você está. E eu cheguei e eu perguntei para ele, falei, mas professor, como é que é essa história? Porque você vai fazer uma técnica e você não faz sugestão.
porque você liga lá o som da quimbanda, que era o som, e a pessoa começava a rodar num transe cinético, né? Não é nada de Rotatório. quimbanda. Era uma música de 4 ou 8 ciclos por segundo, feito na UFRJ. Só que a Umbanda, Quimbanda, o Tatabaque, eles usam também esta vibração de 4 ou 8 ciclos por segundo e também as músicas clássicas e também a música barroca. Então não vai botar Quimbanda aí, não. Era uma Mas ele na ciência. época, TDT era uma ciência. mas eu guardei porque na época ele falou para mim do som da quimbanda. Por quê? Porque eu comentei com ele o seguinte, falei, professor, outra coisa, esse som é muito comum para nós brasileiros. Lá nos Estados Unidos, onde ele trabalha, eu falei, pode ser diferente, mas para a gente aqui todo mundo conhece e é capaz de nego começar a sambar na sala em vez de começar a rodar, né? Mas foi interessante o que ele me respondeu. Ele falou assim, Osmar, quando uma pessoa vai para terapia, na realidade, ela já sabe o que ela quer, então você não precisa nem perguntar se quiser. É o que acontecia na TTT, segundo ele. A pessoa ia para lá, entrava naquele transe cinético, começava a rodar, 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 e eu falava, e não tinha sugestão? Ele falava, não, não precisa de sugestão, o paciente já sabe o que ele quer. Então vou falar, porque eu trabalhei 10 anos com ele na TTT no Rio de Janeiro, 10 anos, toda quarta-feira. Imagina isso, quantas quartas-feiras foram? 10 anos. Então, a sugestão dele era, veja bem, assim, pense numa só ideia, que é o que você deseja curar hoje. Aí não dava mais sugestão, ou seja, para criar um monoideísmo para entrar em transe. Monoideísmo, respiração e girar 45 graus a cabeça em sentido contrário para fazer uma labirintite, entre aspas, né? A pessoa sair do seu consciente, distorção psicossensorial, e a pessoa então entrava em transe e ficava ali 1 hora, e quando voltava, já voltava, muitas vezes com a resposta do que ela queria. Ou seja, não há sugestão direta. O paciente que cria a sua própria sugestão, chamada monoideísmo. O que ele fazia a pergunta, pense grupal, né? Pense cada um no que deseja hoje, nessa sessão. Só isso, e induzir o transe. Então, mas eu acho que é mais ou menos aquilo que o Elias falou. Tem gente que faz a sessão de hipnose, é a mesma maneira de pessoas que fazem práticas naturalmente de meditação. Que ela fala, vamos esvaziar a mente e tal, mas e por mais que a gente diga que a meditação não tem meta, né? Eu lembro que uma vez um monge falou para a gente assim, perguntando para ele, por que você medita? Ele falou assim, eu medito por meditar. Porque se tiver uma meta, é auto-hipnose. Então, eu achei bem interessante essa postura dele e eu aprendi isso, né? Achei interessante. E, na realidade, a meditação também, teoricamente, não tem uma meta, mas, na realidade, todos nós, quando fazemos essas práticas, a gente já tem uma meta, mesmo que seja, vamos dizer, não consciente, mas a gente já tem essa meta, por que a gente faz aquelas práticas, né? O que você fala, Elias? Você está quietinho aí, tira o seu microfone, está desligado, Elias. Pronto, agora ligou? Fala sim, isso. O João Jorge, tudo bem? Tudo bem, Tranquilão, querido? João Jorge, graças a Deus, né, meu? Tudo bem contigo, né? Tá bonito, nossa, mãe, olha só. Mas, Obrigado. Osmar, São seus olhos. era isso que lá no Sul que tinha na vivência, a TTT. Só que a TTT eu usava com ritmo xamânico, escolhia a dedo o ritmo xamânico. Era uma coisa maravilhosa. Eu botava uma equipe de segurança, é o que eu falei para você, que a gente perdeu isso. Tinha uma equipe de segurança, que era para não deixar as pessoas caírem ou ficarem rolando muito no chão, porque era um tal Eram de 2 rolar no pessoas chão. para cada paciente, Isso, para ficar um de exatamente. cada lado e não deixar bater um no outro, inclusive. Então eu tinha esse pessoal lá, entendeu? Então quando você chegava e colocava música xamânica para rodar e que você começava, não tinha, já tinha gente que entrava às vezes por si só, entendeu? Então era um trabalho muito bonito, eu lembrava muito, né, da doutor Davi Eckstein, né? Então eu lembrava muito porque eu aprendi com a Edi, né, a TTT, né? Aprendi com ela lá a TTT na época. Inclusive eu fiz psicologia por causa da Edi, né? Que a minha primeira formação, agora você vê, é professor de matemática e física. Então, a Edi deixou eu fazer o curso
com ela de hipnoterapia, foram quase 2 anos lá, o curso de hipnoterapia. Ela disse que só dava o certificado para mim quando se eu fizesse psicologia. Eu fui fazer psicologia. Aí fiz, depois peguei o certificado com ela. Né? Mas é o que nós perdemos. Acredito que a sua colocação, ela foi muito, muito feliz nesse ponto, tá? De mostrar essa correlação que existe entre a hipnose rápida e os estudos mais aprofundados em termos, vamos dizer, de neuropsicologia, seja lá o que for, tá? É, não sei como é que nós vamos ficar, né? Nós estamos envelhecendo, né? Estamos indo, né? Como diz assim, estamos acabando. Eu sempre digo que nós estamos acabando, né? Ficando obsoletos, né? Estamos desvanecendo. Agora, quem vai substituir? Sérgio. Sérgio vai substituir a gente aí no futuro. E tem mais alguns, né? Eu já estou aqui com 77, quer dizer, não sei quanto tempo ainda tem. Enquanto der para me pilotar minha moto, eu estou bem. Quando não der mais, eu não estou. Queria colocar uma coisa aí. Existe uma outra forma de indução rápida chamada letargia, criada por irmão Vitrício. E Irmão o papai Vitrício. Paulo Eu fiz Paixão um curso em usava. letargia com Paulo Paixão, né? É. E aí é uma forma muito boa. Você toques e movimentos sedantes, né? Movimentos e toques em pontos sedantes do corpo, pontos da acupuntura. Também uma indução rápida. Ótima. Chama letargia. Olha, nós temos tantos Aí vem uma métodos. Oi. pergunta, Elias, que eu quero fazer para você. Porque, às vezes, eu fiz algumas vezes, Davi fazia, né, e eu aprendi com ele. E, às vezes, o paciente tinha taquicardia, alterações circulatórias pela letargia, pela hipnose rápida. Você já teve experiência disso, de alguns pacientes seus apresentarem esses fenômenos? De ter taquicardia, alguma coisa É, dessa natureza. isso. Olha, eu acho que eu só tive um paciente que teve taquicardia, mas foi devido a eu ter feito a indução através de choque, né? Foi no arm pull, quer dizer, surpresa, né? E geralmente a adrenalina parece que ela paralisa, né? Ela dá aquele choque, o indivíduo trava. Ele trava quando ele recebe uma carga de adrenalina. Tanto que a gente tem uma técnica, talvez vocês conheçam também, que o pessoal chama de hipnoflash. O hipnoflash é nada mais, nada menos do que uma descarga de adrenalina violenta. A pessoa toma um susto, e na hora que ela toma o susto, some a dor. E some mesmo. Eu estava dando aula em Três Passos e tinha uma menina que estava se contorcendo na cadeira e eu olhei, aí eu está sentindo alguma coisa? Aí ela disse assim, eu tô com o meu nervo ciático, está me doendo muito. Aí é onde a gente entra, né, que o Colage falou. Eu virei para ela, você quer tirar essa dor? Aí ela ficou assim, você quer tirar essa dor? Ela disse assim, quero. Eu digo, então vem cá. Isso rapidamente. Aí ela veio. Eu digo, você tem certeza que você quer tirar essa dor? Ah, tenho. Então repete para você, eu quero tirar essa dor. Aí ela repetiu, eu quero tirar essa dor. Eu digo, então tá, eu vou fazer a contagem de 1 até 3, no 3 a tua dor vai sumir. Eu cheguei para ela, 1, 2, no 3 eu já fui na testa dela. E bati, a dor sumiu. Ela tomou aquele negócio assim e parou. Aí, gente, não acredita. A dor desapareceu. Quer dizer, foi uma necessidade imperiosa. Mas acontece, ou seja, é aquelas maravilhas que eu estava falando que nós somos capazes de produzir junto com o paciente. É uma dupla dinâmica, né? A gente orienta e ele produz. É muito fantástico. É, Rosângela, Elias, inclusive, é interessante a gente ver, você está falando de uma coisa que eu tenho me batido muito, né? A gente, por isso que nesse congresso que eu estou preparando aí, nesse Hipnomind, eu coloquei um monte de gente falando. Na verdade, tem 46 pessoas que vão apresentar, que vão falar alguma coisa. Por que isso? Porque eu percebo, eu estava comentando com o Cabral isso no Rio de Janeiro. A gente vai ficando velho, a gente vai virando os
dinossauros, né, Cabral? Que agora nós somos chamados, né? Os dinossauros da hipnose, lá todo mundo chamava a gente de dinossauro. E o que, que vai acontecendo? Nós somos os dinossauros, o Ricardo Faix, a Magda, nós somos os dinossauros, não adianta. Mas todos os congressos, nós estamos sempre lá. E o que, que acontece? Muitas vezes as pessoas mais jovens não têm oportunidade para aparecer, para se mostrar, para ser conhecido. Então, eu falei, até comentei com alguns colegas que estão me ajudando. Eu fiz esse congresso com bastante pessoas se apresentando, mesmo que seja através de temas livres, mesa redonda rápida, tal, mas para as pessoas conhecerem. Por quê? Porque nós precisamos deixar novos atores. A gente precisa deixar gente nova É isso, para sair, dá tá? Se a gente não continuidade. emitir pseudópodos, e quem emite os pseudópodos? Somos nós que damos cursos. O Cabral, você, a Magra, o que acontece? A Marilda, a Lipe, que está aí, o Idalino, nós que damos cursos, tá certo? A gente está emitindo pseudópodos, só que a gente tem que pegar esses nossos alunos e falar, gente, vem aqui, vem falar o que você faz, deixa as pessoas se conhecerem, né? Então, eu acho que esse é um detalhe, você comentou, falou, a gente precisa, será que não tem gente boa? Tem muita gente boa, Elias, você não sabe a quantidade de gente boa que tem por aí fazendo hipnose de muito boa qualidade. Tem umas porcaria também. Tem umas porcaria aí que fazem uns cursos aí de final de semana e já acham que são hipnólogo, bom, isso aí, hipnoterapeuta, isso é um perigo. Mas está cheio de gente boa aí, nova, e que eu acho que a gente precisa estimular esse pessoal, né? E é por isso que eu fiz esse congresso para todo mundo, para ver se as pessoas se engajam mais e se entusiasmam, né? Para continuar. Amanhã ou depois eu vou embora. O grupo de estudo simplesmente ó, morreu. Igual aconteceu em São Paulo, o Joel morreu. O Joel morreu, o que, que aconteceu? Acabou a Sociedade de Hipnose do Estado de São Paulo. Sabe por quê? Porque ele teve um defeito, ele é muito amigo meu, mas ele segurava tudo e ele não abriu, então ele não formou. Ele tinha muita gente que ele ensinou hipnose, mas ele não formou pessoas para assumirem o espaço dele, para assumir o trabalho que ele fazia. E trabalho dá trabalho, essa é a verdade, né? Então, quem for assumindo as coisas tem que pôr a mão na massa, arregaçar a mão pôr, e começar a trabalhar, fazer trabalho, fazer curso, fazer evento, isso dá trabalho, mas é assim que a gente divulga, né? E o aspecto feminino, ninguém fala nada, não? Aspecto feminino, As você não meninas sabe a não falam, quantidade não? de hipnoterapeuta boa que nós temos aí na plateia, você não tem ideia, rapaz. Tá cheio de fera. O grande problema é que o mundo masculino continua falando mais grosso, só isso, mas é uma besteira, porque as mulheres, faz favor, aí, ó. A Marilda Lippe, ela tem uma quantidade enorme de alunos, ela trabalha com estresse, usa muitos estados alternativos de consciência no estresse, a hipnose, meditação, mindfulness e tal. A Astir é quietinha tal, mas a Astir é psiquiatra e ela nos 25 anos de grupo de estudo, ela está presente. Eu acho que ela e a Maria Regina Ramos são as pessoas que mais estiveram presentes nas reuniões do grupo de estudos nos 25 anos. Eu conheço elas de nome, né? Não pense você que eu não conheço você, não conheço de nome. Agora eu estou conhecendo pessoalmente, aqui vendo as fotos aqui. É um E, prazer conhecê-las, tá? Que eu acompanho muito, muito, muito. Acompanho praticamente vocês. Não pensem que passam incólume, não, que eu dou olhada sempre, procuro, né? Conhecer aqueles que estão lidando com a hipnose, que eu sempre aprendo alguma coisa com alguém. Eu nunca sei tudo, né? Então, eu sempre aprendo uma metodologia nova, alguma coisa. Então, como eu disse para vocês, sou um eterno aprendiz. Então, aprecio o trabalho de vocês muito também, tá? Eu acho que é maravilhoso e vocês amam aquilo que eu amo, então a gente tem, assim, uma ligação muito boa nesses termos aqui. Né? Colagem nem se fala, né, Colagem? A gente... não, colar isso aqui. Osmar, eu queria mencionar aqui que eu concordo plenamente com você sobre a necessidade de a gente formar novas pessoas, de dar oportunidade da gente mais recente, contribuir, aparecer, aprender cada vez mais. Eu acho que isso é muito importante. E isso é uma das coisas que eu mais faço, treinar novas pessoas para que elas possam realmente assumir, porque nós não vamos durar para sempre.
Então, é muito importante essa abertura de espaço e essa disponibilidade de treinar pessoas. Não é fácil, é uma responsabilidade extra, mas, ao mesmo tempo, é altamente gratificante. Então, concordo muito com você. Verdade. Eu queria ouvir a Magda, que está quietinha aí, mas a Magda ela tem uma história interessante, porque o pai dela era um hipnólogo clássico, tal. Ela veio da hipnose clássica, depois ela se virou para hipnose ericksoniana, se apaixonou, tal. Mas ela gosta disso, eu sei que ela gosta, porque a gente trocava muita figurinha e ela dizia que a hipnose que eu fazia era um imbróglio. Ela tinha um nome lá que eu nem lembro qual é. A Magda, lembra aí? Bom, Osmar, é um prazer imenso estar aqui. Sempre que eu posso, estou no Brasil, você sabe. Eu fiquei muito honrada em ver o Jairo, meu primo, o João Cabral, que hoje o Rio pegou fogo ali. Marilda Lippe, eu sou fã dela, eu uso muito, né, os testes, as coisas, sigo ela muito grande, sempre. E Muito obrigada. Rosângela, Vânia, enfim. É uma honra estar aqui, a Regina, velha amiga, já, Cláudio, enfim. Osmar, quando você fala do meu pai, eu sinto um orgulho muito grande, porque quando eu ouvi o Elias fazendo, né, essa questão, o papai sempre falava desse termo, rapport. Imagina você, 70 anos atrás, você ouviu né, um senhor, né, já falando sobre rapport. E papai usava uma coisa muito interessante, que é o que eu uso, é a responsividade que eu crio com o paciente. Então, aquela coisa da borboletinha, eu brinco que meu pai falava que tinha um passarinho aqui, né? E ele ficava falando, olha, tem um passarinho aqui, esse passarinho está piando, e a gente ficava encantada com aquilo, e ele abria a mão assim, e o passarinho voava, né? E isso eu faço com crianças, faço com meus netos, tal. E um dos maiores encantos, eu devia ter uns 7 anos de idade, tinha uma empregada que tinha filhos, né? E o meu pai, ele tinha 2 dentinhos podres, Marilda, na boca, e o meu pai dizia que precisava arrancar para nascer dentes branquinhos. E o meu pai, todo dia de manhã, chegava e fazia assim, olha, você, uma hora, vai ter que substituir esses dentinhos. E fechava a mão, Osmar. Ele fazia hipnose rápida. E um belo dia, ele falava assim, um menininho virou e falou assim, e meu pai falava alguma coisa no ouvido dele. Depois ele nos contou que ele contava os dias que ele iria tirar os dentes, Regina. Olha que interessante. E o menininho um dia chegou assim, bem perto, e fez assim, é hoje. E aí meu pai pegou um guardanapo da mesa e, puf, quebrou os 2 dentinhos dele e tirou, Osmar. Então, aquilo, eu me encantei com a hipnose, eu acho, com 7 anos de idade. E aí eu dizia, por que entravam lá no escritório do meu pai e logo saíam felizes? Alguns saíam chorando, depois saíam felizes. Quando você fala de sorriso, meu pai disse, não existia psicólogo ainda, tá? Meu pai morreu em 72, portanto não tinha a psicologia. Ele era filósofo de formação. E Elias, ele dizia que o hipnólogo era um fazedor de felicidades. Então, quando eu era pequenininha, eu dizia, eu quero ser uma fazedora de felicidades. E se tornou. Ele te sugeriu bem. Promover o Sérgio, sorriso. você levantou a mão? Sérgio estava levantando a mão ou estava só testando o Não, teu? estava. Eu me lembrei também, tem uma técnica aí de hipnose, não sei se o pessoal também andou fazendo curso nessa área, que é do magnetismo. Uhum. Então, quem já estudou, né, tem todas aquelas técnicas e tal, de você passar a mão e tal, e fazer umas caras, carão. Quem faz isso é o francês, eu esqueci o nome dele agora. Também. Isso. E tem, inclusive, no mesmo curso que eu fiz, tem umas que você não usa o verbal nenhum. Você senta na frente do cara, toca o dedo dele, você olha para ele, e em poucos segundos ele entra num transe profundo, profundo.
Aí, muito interessante também, são rápidas. É a hipnose não verbal, que engloba mesmerismo, fascinação e magnetismo. Exatamente. Esse tipo de prática envolve passes energéticos, é, imposição de mãos. Então, eu fiz um curso ano passado, um rapaz da hipnose, ele é do Sul, ele deu um curso em São Paulo, Marcelo Ben, e eu fiquei assim, de queixo caído, porque eu não tinha noção, o meu alcance era aquilo que eu enxergava da ciência. Aquilo é ciência, mas eu só tinha ideia de que aquilo acontecesse em religiões, né? No aspecto espiritual. Então, a hipnose não verbal, ela é muito antiga, mas ela está em voga, ela está em alta. Estão falando muito nela. Eu usei algumas vezes, não é uma coisa que eu costumo usar muito, porque é engraçado, para mim, principalmente a questão dos passes. Quando as vezes que eu usei passe no consultório, eu me senti muito sugado, eu me senti muito fraco ao final. Então, não é uma técnica que eu me identifiquei na parte dos passes, principalmente, mas é uma técnica interessante, sim. Fábio Mor, você quer falar alguma coisa? O Fábio Mor é da clássica também, né? E você quer falar alguma coisa, Fábio? Abre o seu áudio aí. É que eu estou me achando aqui. Tá Abriu? para falar. Já deu? Abriu. O que acaba acontecendo é o seguinte: eu sou da Ericksoniana, Osmar. Ah, você é da Ericksoniana? Eu achei que você fosse da Ericksoniana. clássica. Sim, não. Eu fui treinado pelo Fikes na Ericksoniana. Claro que ele me treinou na clássica também, né? É óbvio. É bom na clássica também. É. Mas o que importa aqui é que existe uma outra maneira que eu trabalho diretamente, que o grupo todo, né, entende o que é o toque, né? Porque essa foi a coisa que eu demonstrei ao longo da minha formação, que o toque é a verdadeira indução, né? Todas as outras, quando eu falo, quando eu coloco, eu estou fazendo sugestão. Isso é só uma questão classificatória. Então, quando a gente induz um processo de toque no paciente, sem eu precisar falar ou qualquer outra coisa, à medida que eu percebo a resistência, eu induzo o relaxamento automaticamente. E essa percepção desarma o sistema de estresse, entra em transe rapidamente, né? É uma técnica que eu utilizo e que normalmente o paciente entra em transe rapidamente. Isso. É interessante. Eu não uso muito o toque, porque por ser ginecologista, Sim, há muitas pacientes que eu trabalho são pacientes com disfunções sexuais, essa é a verdade. Então, eu evito tocar, embora eu goste da clássica, tá certo? E a clássica a gente fazia muito toque e tal, mas eu, quando eu estou fazendo terapia, eu evito, principalmente em pacientes, né, mulheres, por conta para não haver distorções depois, né, que a gente sabe que sem dúvida. existe nessas relações, né? Tanto que eu tenho formação de analista junguiano e eu nem sequer utilizo o termo, né? Eu sempre me coloco como terapeuta, exatamente para poder usar o toque. Entendi. Porque se eu falar que eu sou analista, já complica a coisa, né? O paciente nem aceita muito o toque, né? Mas, quando ele entende que eu sou um terapeuta, ele aceita. E é rápido, daí, é muito rápido. O corpo responde muito rápido. E, vendo também a participação do professor Elias aí, é uma verdade, né? As hipnoses de indução rápidas, eu também concordo com o termo que ele está falando, né? São muito práticas, são muito fáceis, né? Quando a gente tem bastante tempo de consultório, às vezes 2 horas, né? E eu sei que o Ricardo, por exemplo, o Ricardo Paix usa isso, 2 horas de trabalho, né, com o paciente. Então, eu consigo fazer um transe, né, com toda aquela coisa da indução. Mas, né, a rápida, que é aquela que às vezes a gente precisa em 20, 30, 40 minutos, eu também utilizo bastante e acho realmente muito boa. E foi muito bacana ouvir todas essas técnicas para a gente poder entender, né? Existe um cabedal geral aí. Bom, o cabedal geral é
distorção neurosensorial, expectativa e sugestão. Qualquer sequência que vocês fizerem nisso, vocês estão fazendo hipnose rápida. Hipnose lenta também é hipnose, mas essa eu acho que é a fórmula base da hipnose. E a confiança, que é o rapport, né, Glória? Esse é o primeiro. Tá? Fala, Sérgio. Não sei se é de interesse, eu achei aqui um vídeo de eu fazendo a hipnose rápida na prática quando minha filha foi colocar um piercing. Eu fiz para fazer uma anestesia. Se o pessoal interessar, eu posso passar agora ou passar o link depois. Eu acho que é mais fácil depois você fazer o seguinte: você coloca o link no grupo de estudos e aí o pessoal acessa. Eu acho que é legal, sim. Tá, é um vídeo pequenininho, depois eu ponho o link lá, tem 3, 4 minutos. Tá, isso, você passa lá. Aí eu vou ver também, Colás, os vídeos, eu vou ver se eu acho os vídeos e também coloco o link. Coloca Tá? lá, é legal para a gente, para Tá. o pessoal ver, porque né, eu tenho também muitos vídeos, eu dei muitas dessas aulas, eu era gozar, porque o professor Passos, ele não gostava muito de hipnose de palco, hipnose rápida, não, tá? O professor Passos, ele gostava daquela hipnose, inclusive a hipnose dele era aquela bem clássica mesmo, que era a receita de bolo. Ele dizia assim para os alunos, quando estavam começando, ele dizia assim: você começa a fazer até o paciente fechar os olhos, a fixação do olhar. Quando o paciente fechou os olhos, ele fala assim, aí você puxa um papelzinho do bolso e faz a sequência. Você só tem que saber, ele fala assim, você só tem que saber ler colocar as inflexões direitinho. Mas aí ele falava isso, e era muito gozado. Mas quando tinha curso dele, ele pedia para eu fazer as hipnose rápida, né? Então, eu gostava muito de fazer isso aí. Devo ter alguns filmes também, mas na prática, no consultório, eu não uso muito, porque eu também faço sessões longas. Eu faço sessão de 1h30, e eu gosto, para mim, o tempo principal de qualquer forma de terapia é a psicoeducação. Então, às vezes, eu perco meia hora na psicoeducação do meu tempo todo, entendeu? Então, a hipnose, para mim, termina sendo nos últimos 20 minutos nos últimos 20 minutos. Mas, de qualquer maneira, a hipnose rápida, eu acho que quem não sabe fazer hipnose rápida, fica difícil fazer uma apresentação sobre hipnose, por exemplo, numa aula, numa plateia, numa escola. Eu lembro que quantas e quantas vezes a gente é chamado para ir dar uma aula numa faculdade. Vem falar um pouquinho sobre hipnose. Você pode falar tudo maravilhosamente bem, neurociência, faz tudo que você quiser, todos os conceitos. Se você não fizer uma demonstraçãozinha rápida, parece que o pessoal não se convence, não tá. Então é importante, eu acho, a gente saber fazer essas induções rápidas, né? Eu também concordo com você, não é hipnose rápida, é indução rápida. Hipnose é o estado, né? Mas é indução. E outra coisa, eu chamo o Dr. Marlos, ele não gostava da palavra transe. Ele dizia que transe estava mais ligado. Ele não gostava porque ele dizia que estava com aspecto de transe mediúnico, essas coisas todas, né? Uhum. Até que um dia eu consegui falar para ele, eu escrevi um capítulo no livro dele, e eu pus a palavra transe, e ele falou que não concordava, tal, né? Aí eu falei para ele, doutor Marlos, vamos ver se o senhor concorda com esse meu argumento. Esse transe, essa palavra transe, é um estado transicional de atenção, aonde você passa para uma atenção aberta para uma atenção focalizada. E essa mudança, esse estado transicional de atenção, é que a gente chama de transe, que é o transe hipnótico, é uma transição de focos de atenção, de estados atencionais. Aí ele chegou, ele falou assim, eu não vou mais brigar com você, e deixou eu pôr esse nome no livro lá. Mas ele não gostava muito, não, realmente, tá? Mas era como ele tratava. O Passos também não gostava, mas a palavra transe, ele gostava de estado hipnótico. Que eu acho que hipnose tem muita gente que discute, é um estado, não é um estado? Eu tenho uma definição que eu fiz, até o Cabral publicou no livro, na revista Caribenha, uma definição de hipnose, que eu fui estudar todas as definições de hipnose que existiam. Tinha mais de 20, cara, mais de 20.
Só o americano tinha mais de 20 definições de hipnose. Então, eu juntei todas e eu vi que algumas levavam o lado fenomenológico, outras levavam o lado processual, tá certo? Então, eu fiz uma compilação ali e fiz uma definição que eu acho até bacana vocês uma hora consultarem, está na revista lá da Associação Caribenha de Hipnose, né? E eu acho que vale a pena porque ficou uma definição completinha, tá certo? Não é muito grande, ficou completa a hipnose. Mas é interessante a gente perceber como ainda existem muitas coisas, como você falou no começo, Elias, que são discutíveis dentro da hipnose. E esses espaços que nós temos aqui é que seriam bons para a gente discutir e formar consensos. Eu acho que está faltando isso. A gente fazer reuniões de consensos em hipnose e depois que a gente formar esse consenso, todo mundo assumir a mesmo linguajar. Eu acho que isso está faltando um pouco. O Colage, qualquer coisa que exija que as pessoas pensem, elas são obrigadas a pensar, acaba gerando controvérsia. Não tem como. Mas é em cima da controvérsia que nós vamos encontrar, de repente, a solução, ou pelo menos um caminho que a gente possa trilhar. Que eu digo, eu não sei se vocês concordam, é muito bonito o que Erickson fez, é muito bonito o que Dave Elman fez, é muito bonito o que Arnold Fuss fez, e outros que fazem, os antigos que escreveram, até Davi Eckstein, nos deixou um legado. Mas nós não podemos ficar somente na repetição do legado deles. Nós temos que pegar esse legado e ir à frente, criar novas fórmulas em cima desse legado, entendeu? E não, como diz assim, vou basear o que o Erickson fez. O que o Erickson fez na época dele era maravilhoso, só que nós estamos no século XXI e as coisas estão mudando. Né? Hoje nós temos doença aí como o touchscreen, aí, né? A doença do toque, não deixa de ser no telefone celular, já está aí uma epidemia de gente que não consegue ficar sem dar um toque no celular. Você vai para a academia para treinar na academia, o pessoal, entre um treino e o outro, está pegando o celular, ao invés de se dedicar ao treinamento que ele está fazendo. Imagina como é que vai ficar isso. Né? Então, nós temos, realmente você está com razão, nós temos que pegar esse pessoal novo, como a nossa amiga falou, e botar esse pessoal no nosso ritmo, no ritmo sério, no ritmo de amor por aquilo que está fazendo, né? Ou seja, aprender mesmo, não é só aprender um pouquinho e achar que já sabe, não, aprender, procurar estar sempre aprendendo. A gente precisa disso. Por quê? Criar novas técnicas, porque senão não evolui. Temos que botar nossa cabeça para funcionar, para descobrir novas técnicas, porque a que o Erickson fez já foi feita. Né? Nós podemos pegar como base, mas podemos também criar. Nós somos capazes de criar. Doutor Elias, posso fazer uma pergunta para o senhor? Pode, querido. Primeiro, boa noite. Eu queria Boa agradecer noite. aos meus mestres, doutor Jairo, meu grande mestre da hipnose, doutor Osmar Colás, doutor João Cabral, doutora Magda. Eu só tenho que agradecer, eu sou pneumologista e acupunturista, doutor Elias. Eu queria muito agradecer a elegância do seu tema, porque eu estou trabalhando com um colega neurologista aqui de São Paulo, que tem uma clientela muito grande de enxaqueca. E nós estivemos junto conversando, porque eu, como acupunturista, e eu sou pneumologista de formação, mas eu sou também acupunturista, eu tenho o título das duas áreas, e esse colega recebe uma quantidade muito grande de enxaquecosos, inclusive faz até estimulação transcraniana, e nós estivemos conversando sobre isso. E para mim é muito importante eu fazer durante a consulta tanto a parte de hipnoterapia, como também a parte da acupuntura, na qual eu tenho a formação, né? Então, eu achei muito interessante a indução rápida, porque realmente me ajudaria muito. E eu queria tirar algumas dúvidas com o senhor, eu vou até comprar o seu livro. Eu tive uma paciente ontem, encaminhada por esse neurologista, que tem uma enxaqueca muito refratária, inclusive faz estimulação transcraniana no Albert Einstein, e nós quisemos somar essa hipnose com a acupuntura, e ela, tirando a história dela,
ela referia uma frase muito frequente: eu sou uma esponja. Eu sou uma esponja. É como se eu fosse uma esponja, porque ela tem uma tendência de pegar os problemas da. Ela é uma procuradora da justiça, tem um bom cargo, e ela fala, ela, tirando a história clínica dela, ela se considerava como uma pessoa que tem, absorve todos os problemas, e eu a induzi, uma indução da Beth Erickson, assim, muito bem, que é uma que eu gosto, né? Porque usa todos os recursos da paciente. E eu, com esta frase, eu sou uma esponja, porque aquela frase ela repetiu 3 vezes durante a. Ela foi para um estado, doutor Elias, que explicou uma série de coisas para a gente, depois que a gente voltou. Esta frase que ela deu como chave para mim, isso foi porque eu não precisei fazer regressão, os dias vão passando e se tornando, né, semana que é um tempo a mais, porque esta frase, que foi uma frase chave que a levou àquele estado que deu uma resposta para ela, eu posso considerar como uma hipnose, uma indução rápida, essa frases assim, ou não? Frase partiu dela. Partiu dela. Durante a história Partiu clínica, dela. ela repetiu várias vezes: eu sou uma esponja. E eu, voltando, relaxei, induzi, aprofundei com a escada, usei uma simbologia da escada, e através dessa frase, eu sou uma esponja. O que faz? Da onde você. Ela, com esta frase, eu sou uma esponja, porque ela voltou para uma idade de 5 anos e ela contou um evento que não vem ao caso, eu não quero me alongar. Eu queria saber, isso seria uma indução também rápida através de palavras-chave ou não? Eu acho que já seria, se eu estou entendendo, né? Vamos dizer assim, tudo depende da interpretação. Uma regressão espontânea. Ou seja, ela estava apta a passar para você realmente o que estava incomodando. Veio do inconsciente dela, você não forçou nada, né? Veio assim espontaneamente. Então, a gente pode dizer que foi talvez uma indução instantânea que aconteceu naquele momento, né? Ou seja, podemos dar várias definições, é altamente subjetiva, né? Mas eu entendo mais como uma mensagem do inconsciente para que você pudesse ajudá-la. O inconsciente passou uma mensagem para você. Eu sou uma esponja. O que é que uma esponja faz? Uma esponja absorve tudo. Mas absorve o quê? Absorve energia. O grande problema que nós estamos enfrentando hoje em dia é que ainda não temos uma noção exata da física quântica. Muito do que era magia, que a gente entendia como magia, pode ser explicado hoje pela física quântica. Até pensamento, né? O tema, né, que eu vou abordar, posso até passar, né, colega? Vai ser sobre imagens mentais. A nossa vida toda funciona em termos de imagem. Nós somos imagéticos o tempo todo. E quando não, gravadores. Grava som, grava isso, grava cheiro, grava momentos na vida que ficam ali. Mas a nossa vida, se vocês forem ver, funciona à base de imagens. Tem até um livro, né, que eu já li umas 3, 4, 5 vezes, do Dr. Geraldo Epstein, Imagens que Curam. Fantástico! Eu coloquei algumas em ação, só em mostrar a imagem, né? De transformar, por exemplo, ela sou uma esponja. Se estivesse trabalhando com ela, é o mesmo significado de uma pessoa chegar para você e dizer: olha, eu me encontro no fundo do poço. Tá, fiz uma imagem, fundo do poço. Qual fundo do poço que ela está? É um fundo do poço que significa o quê? Qual o simbolismo desse fundo do poço? Não tem mais nada que fazer, não consegue sair, a vida tá horrível, etc. Tá? A gente não tira ela do fundo do poço, ressignifica o poço. Tá, você vai continuar no fundo do poço, só que esse fundo de poço está transformando-se num lugar altamente brilhante, alegre, feliz, etc. E fundo do poço é só o nome. Ou seja, continua no fundo do poço, mas modificou através de quê? Imagem. Então, eu amo também essa questão das imagens, né?
E se vocês não sabem, tem esse aqui, né? Esse livro aí, Imagem que Cura. Vocês vão se surpreender se não tem. É muito bom de acrescentar para o trabalho de hipnose. Tá? Então, a minha definição, a tua pergunta seria exatamente essa. Foi uma coisa espontânea, passada para você como, vamos dizer assim, um grito de socorro. A gente poderia dizer, né? No momento que você estava trabalhando com ela, que relaxou, que estava muito bem, ela passou a mensagem para você: olha, eu sou a esponja. Aí, resta saber como você trabalhou essa esponja. Tá? Ela te deu o caminho. Como é que foi trabalhada essa esponja? Tá? Legal. Mas foi muito interessante. Só uma frase que ela repetiu conseguiu fazer com que ela voltasse numa situação tão dramática de 5 anos. Mas, E foi para Rosângela, mim uma coisa muito. Pois não, doutor João? mas você falou que você fez uma regressão de idade nela, né? Não cheguei nem a fazer. É isso, por isso que eu te falei. Exatamente, Foi exatamente. Olha só, justamente isso, doutor João. a gente pode usar para a próxima, para você não precisa pensar em regressão. Pega o que a gente chama em gestalt terapia com hipnose, que eu faço também. Seja essa esponja, vá profundamente, vamos ver a imagem de onde vem essa esponja, de onde surgiu, e ela vai em transe e traz a idade de 5 anos rapidamente, sem fazer regressão por idade. Usar a gestalt com hipnose. Inclusive, Exatamente, doutor eu vou João. dar a Muito palavra. obrigada, porque foi exatamente isso. Como uma palavra-chave economizou tanto palavreado em relação a tanto tempo. Exato. regredir na idade. Foi Eu vou exatamente dar a isso, palavra. doutor João. Eu vou dar a palavra para a Magda. Eu só queria lembrar, depois que eu tive Covid, eu tenho tido às vezes eu não lembro alguns nomes, mas o Rogler, como era o primeiro nome do Rogler, aquele reencarnacionista, aquele que fazia regressão, o Cabral, como que é? É o Rogler. Ele usava a estratégia dele para fazer regressão, era o que ele chamava palavras ou frases chaves. Ele usava palavras-chave. Então, por exemplo, se esta pessoa, numa conversa, falava, eu sou como uma esponja, eu sou como uma esponja, eu sou como uma esponja, ele, na hora que ele ia fazer indução, ele chegava e ele usava, olha que interessante, o Mário Simões faz isso. O Mário Simões, ele pega esta palavra, que é essa palavra, ou essa frase, a frase forte que ele chama, ele começa a fazer MDR junto falando com essa palavra e deixa buscar. E o Mário Simões faz isso, faz uma regressão, tá certo? Usando, olha só, a MDR junto com esta frase que é do Roger Hugler, tá? O Roger Hugler que usava isso para fazer as regressões. O Mário Simões, que foi aluno do Roger Hugler também, ele era fã do Roger, ele fazia regressão com isso. E a Magda vai falar um pouquinho disso agora, que ela vai falar, porque isso tem a ver com o que ela ama, que é MDR. Fala, Magda. Abre o teu som. Não, abre. Está fechado ainda. Deixa eu ver. Eu aqui não tem, está fechado o teu som aí. Por que será que tem gente? Será que sou eu? Não, né? Não, ela... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não tem. Às vezes tem que procurar o microfonezinho, ele geralmente está com traço vermelho em cima. Magda, não está abrindo. Você está no celular, né? É que no celular é mais difícil achar. O mais importante, Osmar, é a gente saber que tem vários caminhos, né? E que todos levam a Roma, ou seja, a gente tem vários caminhos, cada um vai fazer dentro do que gosta, do que tem aptidão. Pode ser MDR, pode ser Gestalt, pode ser autoscopia, pode ser o que for. O importante é você trabalhar com uma técnica que você se identifique e que você tenha confiança. Exatamente. E ainda existe a questão da respiração, né, Osmar? Da respiração que guarda os momentos traumáticos, né? Tipo, o indivíduo leva um susto e ele... Quer dizer, aí às vezes a gente trabalha, fica a gravação na respiração. Existe a técnica que joga para isso. Vou colocar uma coisa importante. Ela usou uma técnica de utilização, utilizou a linguagem do cliente.
Utilizar Isso. tudo que o cliente traz para ajudar o cliente. É muito importante essa Isso. abordagem ericksoniana de utilização. E uma coisa importante da hipnose é treinar, fazer a Agora voltei. hipnoterapia, e não só Peraí, indução. Magda, abriu. Peraí. Isso, abriu a Magra. Vai lá, Magra. Fala, Magda. Eu acho muito importante. Você falou da utilização, não lembro quem foi, mas, Rosângela, é uma das técnicas do Erickson que eu aprendi, né, que é exatamente isso que eu pergunto. Quando a paciente me traz uma frase pronta, na verdade, eu sempre pergunto: quem é você, além de você falando comigo agora? E ela já me traz. Eu sou uma esponja, eu estou num poço, e aí eu exploro, a partir da coisificação, que o doutor Mário também Simões, junto, nós fazemos ETSEM, né, Osmar? A gente usa o MDR, porque essa é a marca que ela te traz. E a partir do momento que você faz uma estimulação com os olhos, apenas com os olhos, ela já vai buscar e já regride. Então, isso é maravilhoso, é uma indução rápida, sim, e você pode explorar a partir daí, porque, como o nosso Erickson dizia, o cavalo sabe aonde é o sítio dele. A pessoa sabe aonde está a cura dela. Eu acho que tanto Shapiro como Erickson, ele te põe no caminho. Então, respeite a frase que seu paciente traz. Então, eu sempre pergunto: quem é você, além de você aqui falando comigo agora? Aí a pessoa já vai para trás. E aí você começa a coisificar, né, Ashir, esse sentimento, essa sensação. Às vezes ela não tem uma imagem. Então, você precisa ir fazendo com que ela busque essa imagem. Então, é uma indução rápida também. Outra coisa, eu concordo com o nosso palestrante quando a gente tem que realmente colocar novas técnicas. Porém, professor, uma das coisas que eu mais noto, eu fiz a minha pesquisa, a minha tese em hipnose e MDR, que são minhas grandes paixões. E qual não fui surpreendida, que hoje em dia, apesar de MDR ter muito menos tempo de vida, porque ela é uma jovem ainda, a hipnose tem muito poucas teses de doutorado no mundo inteiro. Eu passei 5 anos investigando, até por quê? Então, não dá para a gente chegar para esses novos. Primeiro, precisamos saber Freud, né, Marilda, para depois a gente saber o que a gente não quer e o que são os outros. Né? Por isso, tem poucos teóricos. Eu fiquei, assim, chocada até. Outra coisa, Osmar, você pode nos presentear com a hipnose, indução rápida do Jaci Montenegro, nosso querido professor? O Jaci Montenegro, ele tinha a técnica dos 3 minutos, né? As técnicas... Eu acho que seria um presente muito bom você passar essa técnica para a gente, né? A técnica dele é uma técnica que é mais da odontologia. Eu não estou vendo ninguém da odonto aqui. Pena que a Mônica está dando aula hoje na Sociedade de Hipnodontia. Mas não precisa, não. Eu uso com criança. Mas eu falo, a técnica do Dr. Jaci Montenegro é uma técnica muito simples, com todos esses elementos aonde você tinha o rapport inicial, então é aquela forma de receber o paciente, e quando o paciente ia com ele, que já sabia que fazia hipnose, quer dizer, o paciente já estava 90% hipnotizado, né? Tinha receptividade, né? Ele fazia questão de saber se ele ia acompanhar, e quando ele acompanhava, ele entrava. Não, mas o doutor Jaci Montenegro, ele fazia a técnica dos 3 minutos dele, é muito interessante. Primeiro, ele tinha a primeira conversa e ele punha o paciente na cadeira do dentista. Quando você deita na cadeira do dentista, naturalmente, você já está se abrindo, porque ou você se abre, então você nem senta naquela cadeira. Então, você se entrega, tá? Segundo, ele pegava aquele martelinho, tinha um martelinho que tinha, ou então aquele aparelhinho para olhar a boca, eu não sei como chama. A luzinha tinha ali. E a parte de trás do espelhinho,
ele mandava o paciente ficar olhando para aquilo. Então, era uma focalização de atenção visual, era um foco, tá certo? Ele ficava. E aí ele mandava, ele deixava aquilo e ele fazia uma indução, igual o Passos fazia com a caneta, só que ele fazia na cadeira. E ele falava para a pessoa assim: enquanto você olha, seus olhos vão pesando, igualzinho fazia para ir fechando os olhos. E para ele era simples, ele falava: seus olhos vão fechando, e você vai, à medida que os seus olhos vão fechando, você imagina um céu muito azul, um céu azul, muito azul, cheio de nuvens brancas, com aquelas nuvens brancas formando vários desenhos, e você pode se distrair com os desenhos, e à medida que você vai se distraindo com o desenho, você vai entrando em estado cada vez mais relaxado, tal, e ele aprofundava. Então, era uma técnica muito simples que ele fazia, tá certo? E ele ensinava, ele dava isso no curso dele, era muito gozado, porque muitos dentistas usam até hoje a técnica do Jaci de 3 minutos, que na realidade é uma indução clássica, simples, que a gente fazia, só moldada. A vantagem era na cadeira do dentista. E ele mesmo dizia, só o fato da pessoa deitar na cadeira do dentista, ela já vira uma distorção neurosensorial. Mais uma outra de focalização de atenção no foco visual, falou, isso tudo já induzia. E a imaginação ativa, porque na nuvem, né, isso é muito importante, porque hipnose é imaginação. Né? Então, se o indivíduo não conseguir imaginar, ele não vai, ele vai ficar preso na cadeira do dentista. Então, ele brincava muito, porque antes dele morrer, ele me ligou para eu fazer a respiração azul. Eu disse, mas professor, o senhor é o mestre, eu vou fazer isso. Você me induz a respiração azul. E aí eu levei ele para as nuvens, né? Eu usei o que ele tinha me ensinado. Né? E ele realmente morreu no dia seguinte. Eu acho muito importante usar esses 3 elementos, né? Que o rapport, quando eu tenho a responsividade, que eu sei que é a resposta do paciente, a confiança naquele trabalho, ou no hipnólogo, ou na pessoa, ou no psicólogo. Então, se ele responde, eu peço para ele olhar para aquela luzinha, ou para aquele espelhinho, ele já está respondendo ok. Como é com o dedo? Se eu faço Exatamente. Assim, presar. Então, se eu não tiver a responsividade, eu vou perder tempo, o paciente não vai relaxar. Segundo, se ele for passo a passo, como o Erickson dizia, passo a passo, eu vou movimentando com ele, ele vai junto comigo a buscar uma imaginação ativa, eu levo ele para aquele lugar. Aí, a partir daí, eu posso fazer a obturação, arrancar o dente. Como nós não somos isso, a gente pode ressignificar essa frase, Rosângela, do que é uma esponja. Né? Eu sou uma esponja porque eu pego tudo dos outros. Então, como é que uma esponja pode se livrar disso? Aí você tem que trabalhar como o Zweig trabalhava, modificando esse objeto. Como é que eu posso destruir? Eu posso colocar um feltro, um filtro. O que eu posso fazer para que a pessoa não receba toda essa energia? Então, você usa a imaginação também para ressignificar. Gente, que aula maravilhosa, professor. Eu acho que a discussão foi maravilhosa. Só dinossauro aqui. Mas não... Vocês vejam a qualidade do grupo que está participando dessa reunião. Eu acho que isso que é importante, né? Muito bacana. Bom, gente, faltam 10 minutos para as 10 horas. Alguém tem mais alguma consideração que gostaria de fazer, já mais focada, mais rapidinha, não? Não, só para complementar, a Magda falou aqui do EMDR, eu estava lembrando quando você falou da borboletinha andando para lá e para cá. Na realidade, o que é que acontece? É como se fosse também uma indução onde participa o EMDR. Porque você faz o olho da pessoa vir para cá, vir para cá, vir para cá, vir para cima, vir para baixo e dá o choque nela. É a mesma coisa. Perfeito. Entendeu? Quando a primeira vez que eu fiz aquela indução circulando assim, e a Magda, assim, eu estava numa aula, acho que numa apresentação, alguma coisa, a Magda olhou de longe e falou assim, olha o Osmar fazendo MDR. Eu lembro até hoje da exclamação dela.
Mas eu Osmar? preciso contar essa. A primeira vez que eu fui levar a MDR, fui apresentar para os meus colegas do grupo, o Osmar sai com essa. Ah, Magda, isso aí é um imbróglio, é hipnose. Osmar, não é hipnose, é um imbróglio, não é hipnose. Eu falei, Osmar, você vai fazer um curso e a gente vai descobrir que isso não é hipnose, né? Aí fizemos lá todos os experimentos, e ele, Magda, acho que continua sendo imbróglio. Gozado, acabou o som aqui. Deixa eu ver o que aconteceu. Vocês não estão me ouvindo? Agora estou. Pode falar. Então, eu falei que a primeira vez que eu fui levar MDR para o grupo de hipnose, o nosso, você falou assim, terminei, você falou, Magda, isso aí é um imbróglio. Exatamente. É um imbróglio de técnicas, né? Não deixa de ser, né, Osmar? A gente sabe que... Mas na realidade E outra coisa, nós é que somos um imbróglio de conhecimento. Essa que é a verdade, porque a gente usa todas, a gente trabalha com todas, né? E eu falo isso por uma coisa, Magda. Eu vejo, às vezes, quando eu dava o curso de especialização, às vezes eu convidava um colega para falar sobre um tema, e o colega chegava e falava assim, não, eu vou falar tal, e ele falava do tema do jeito dele, né? Eu falava, você pode falar do teu jeito, mas você tem que falar de todos os jeitos, porque num curso as pessoas têm que aprender tudo, e depois ela pode ouvir você dizer, eu prefiro essa, eu gosto dessa, mas você tem que saber tudo. Eu sempre tive essa forma de pensar e eu sempre cobro isso dos colegas, falo, fala de todas as que existem e depois você fala da sua, mas você não pode. Você chama amanhã um cara para dar uma aula de indução hipnótica num curso de especialização e o cara vai dar só a maneira dele. Não, você vai falar da sua, mas você tem que falar todas as formas que tem. É muito importante. E quem conhece... A fundamentação, da onde surgiu, isso é uma coisa... né, Osmar, que a gente fala muito, tá? Tudo tem uma raiz, teve um começo. Se você não fizer essa referência, né, você está negligenciando a teoria, os teóricos, né, os nossos. E aí, a partir daí, é a ética, Elias, né, que você colocou. Não, é a ética. Nós temos que fazer referência aos mestres, como a gente chama, né? Sempre. Quem não conhece o passado não entende o presente e não prevê o futuro. Então, Colás, você sabe qual é o melhor livro que eu tenho de hipnose? Aspectos Atuais da Hipnologia. Não sei se tu conhece. Conhece? Eu tenho 2 exemplares dele. O doutor Enzo. Eu tenho 2 exemplares dele. Aliás, eu tive 2. Um eu dei para o Paulinho Melo, estava meio estragado, eu dei para o Paulinho Melo, fiquei com mais 9. Bom, gente. Osmar, eu só queria me posicionar. Osmar. Quem está falando? A Edna. Pode falar, Edna. Edna também, que maravilha. Edna aqui não está aparecendo. Panaíno, minha amiga. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem, Cabral? Tudo bem, querida? Eu tive aula. Tudo bom? Fala. Tá linda. Bom, a primeira coisa que você falou sobre unificar algumas coisas, eu concordo que se não tiver uma taxonomia, a gente não tem uma profissionalização. A gente tem várias pessoas falando muitas coisas que têm o mesmo significado, mas não tem uma unificação, como você falou. Então, fazer um estudo para levantar essa taxonomia de forma que a gente tenha um linguajar teórico com fundamentação é importante. Eu concordo com esse posicionamento, senão a gente fica muito perdido. Cada um falando uma coisa, um nome da mesma coisa. Isso acaba distanciando um pouquinho da questão científica, a própria hipnose. Isso dá margem para muita gente falar muita coisa. A outra questão da hipnose rápida, que vocês estão comentando de novas técnicas, eu gosto muito de usar a terapia de esquema junto da hipnose. Eu não sou psicóloga, eu sou enfermeira. Eu estudei terapia de esquema porque eu acho que me ajudou muito a elucidar a partir de um marco teórico olhar o paciente. Então, quando um paciente ele vem fazer uma queixa, conversar comigo, e me conta a história, eu convido a parte saudável, que a gente tem o modus de comportamento dentro da terapia de esquema,
Então, muitas vezes eu percebo que é um modo criança que está ali, e não um modo adulto saudável que deveria estar ali. O adulto saudável trouxe a pessoa até a terapia, mas a criança é que está causando o problema. Então, muitas vezes eu convido o adulto saudável para sentar numa cadeira ao meu lado, esse adulto fica saudável fica separado, eu não estou conversando com ele, e eu converso com aquela criança, ou com aquele modo que aquela pessoa está. E pergunto, quem está aí? Quem é você que está... Qual é o nome que eu te dou para esse comportamento? Às vezes a pessoa fala, é a fulana malvada. Aí eu começo, fulana malvada, onde é? O que que você está fazendo na vida da fulana que está ali? Qual é a sua intenção? O que que você quer fazer? Quando a pessoa já começa isso, ela já começa com uma indução de olhos abertos, e é uma indução muito rápida, e ela começa a fazer uma regressão espontânea a momentos onde aquele comportamento surgiu. E aí a gente vai levar para essa criança que faltou alguma coisa, que são os eixos, ou proteção, ou segurança, né? É o apoio emocional, ou liberdade para falar, falta de limites, o que que essa criança não tem que ela precisava. E aí, a partir desse momento, eu peço para a pessoa só fechar os olhos e ir lá, chamar o adulto saudável e dar para essa criança o que aquela pessoa precisava naquele momento. Então, acontece muito rápido, acontece em questão de menos de 10 minutos, toda a ressignificação, indução e tudo mais, e eu não preciso, muitas vezes, a partir do momento que ela está acionando o modo dela, ela já está com um foco diferenciado e com uma atenção diferenciada. Então, ela acaba se ressignificando muito rápido dessa forma. Eu não preciso usar nenhuma alteração fisiológica, muitas vezes. Vai acontecer, mas eu não preciso começar por aí. Regina, você acabou de, sem saber, usar 3 técnicas. Terapia de esquema, Gestalt terapia Sim. e anassacional, que é a cadeira vazia. Você coloca o adulto Sim, lá sim. e a criança. Sim. Anassacional, Gestalt e Sim, não, eu tenho esquema. Vai consciência dessas fechar o terapias. Gestalt, né? E vai Não, sim, fechar eu o tenho. Gestalt que estava mal resolvido lá atrás. É isso aí. Sim, eu tenho consciência dessas teorias e terapias todas. Lindo, Eu sou lindo. da opinião do Osmar. Eu falo que terapia é igual, o terapeuta tem que ter um saco bem grande, e tudo que ele vai aprendendo, ele vai colocando lá. O que aquele Isso. paciente precisa, enfia a mão no saco e usa para usar. Então, eu fiz curso Parabéns, de querida. terapia Lindo. de É isso aí. hipnose não verbal, eu tive aula com a questão do Cabral, eu uso muito a autoscopia, as técnicas do Osmar, hipnose rápida, hipnose ericksoniana, hipnose clássica, é o que aquela pessoa precisa. Precisa, é isso aí. Então, Parabéns. o que você precisa para dar para ela. E é só perceber. Eu nunca imaginei que eu fosse usar a hipnose não verbal, que eu fiz um curso com uma moça chamada Leila Mahfoud, muito séria. Ela é discípula do Parré. E quando eu voltei do curso, eu falei, eu não sei o que eu vou fazer com isso. Eu sei que eu aprendi, agora o que eu vou fazer com isso eu não sei. Parece ser bruxaria, ainda brinquei no dia, né? No início eu achei até que ela estivesse maluca. Eu falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? E aí um dia eu precisei usar com um paciente no consultório, deu muito certo. Eu falei, agora eu entendi porque eu fiz aquilo. E depois de 2 anos que eu fui usar a técnica. E assim como eu aprendi, não posso aplicar, mas eu aprendi MDR com a Magda, em curso lá com o Osmar e tantas outras coisas. São coisas para a gente até direcionar o paciente do que ele precisa. Parabéns. Legal, gente. Olha, vocês vejam como a palestra de hoje, como o bate-papo nosso, às vezes, essa abertura, 2 horas. uma palestra curtinha e a abertura para discussão termina sendo grandioso, não é verdade? Quer dizer, eu acho que foi uma noite realmente maravilhosa. Eu queria aproveitar para pedir para todos vocês que são professores, que têm aí um link grande de alunos, tá? Que ajudem na divulgação do nosso congresso do Hipnomind, tá? A minha intenção de fazer esse Hipnomind, a parte presencial, é principalmente poder juntar o pessoal do grupo, tal, para a gente fazer aquela confraternização recheada com endorfina, com serotonina, com dopamina e com ocitocina. Essa foi a minha intenção
desta parte presencial, tá certo? Vamos terminar por aqui. Queria agradecer o Elias. Elias, você está no grupo, não está? Você recebe as coisas do grupo, né? Recebo. Isso, então tá. Eu gostaria que você participasse mais vezes. Você viu que o pessoal que está aqui vale a pena. Esse pessoal que está aqui vale a pena, é um pessoal bacana. Só tem dinossauro, né? E respondendo a Edna, cada um de nós é um MacGyver da hipnose. Você vê, então, e tem muito mais gente, tem muito mais pessoas com esse nível. Queria agradecer ao Elias, agradecer a todos vocês que continuaram até agora, né? Mas a gente precisa liberar o Elias e liberar alguns outros que eu sei que estão aí longe, tá? E até maio para todo mundo. E até maio para todo mundo.